A gente sabe, né? Carnaval no Brasil é sinônimo de energia, de cor, de uma celebração cultural que para o mundo. Mas e se no meio de toda essa festa, um desfile virasse um caso judicial com potencial para abalar a presidência? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu. Parece uma coisa meio maluca, né? Mas a gente vai desvendar agora como é que o maior espetáculo da Terra acabou se tornando palco de um desafio político e jurídico que sim pode impactar o futuro do país. Então, vamos aos fatos. A cena é a seguinte: dia 15 de fevereiro de 2026, plena Marquês de Sapucaí. Uma escola de samba entra na avenida para homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que era para ser só celebração virou um problemão. E não um problema qualquer. Virou uma investigação formal no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E o mais curioso é que essa confusão toda já era meio que esperada. Antes mesmo de a escola pisar na avenida, o Partido Novo tentou barrar o desfile na justiça. O tribunal disse não, argumentando que não dava para censurar um evento artístico antes dele acontecer, mas, com isso, a semente da discórdia já estava plantada. E olha que forte essa metáfora. Ela veio da própria presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia. Com essa frase, ela deixou claro que o tribunal sabia o risco que estava correndo. Ou seja, mesmo liberando o desfile, os juízes já sabiam que estavam entrando num terreno super perigoso. E aqui que a gente chega no centro da briga. Afinal, o que foi aquele desfile? Foi uma expressão de arte, uma homenagem? Ou foi propaganda política pura e simples? Bom, a resposta depende muito de para quem a gente pergunta. Vamos entender as duas visões. De um lado, a defesa diz o seguinte: calma, isso foi uma homenagem cultural, um tributo. E isso é protegido pela liberdade de expressão artística. Já do outro lado, a acusação, com o Partido Novo e o deputado Zucco, rebate. Que homenagem o quê? Isso foi um comício disfarçado, um abuso de poder para fazer campanha antes da hora. Mas, afinal, por que essa discussão foi parar na justiça? Para a gente entender a gravidade da situação, a gente precisa olhar para a lei que está no centro de tudo isso. E é aqui que a história começa a ficar um pouco mais complexa. O conceito principal aqui é o de propaganda antecipada. A lei proíbe qualquer ato que tente conseguir votos antes do período oficial de campanha, que começa lá em julho. Só que tem um detalhe muito importante. Não existe uma lista clara do que pode e o que não pode. A decisão acaba ficando na mão dos juízes, que analisam cada situação individualmente. E o que os juízes procuram para dizer se foi infração ou não? Eles buscam por alguns sinais, sabe? Tipo, um pedido claro de voto, a menção de número de candidato, um elogio muito exagerado a um político ou até ataques diretos aos adversários. São esses detalhes que podem transformar uma homenagem em um crime eleitoral. E foi num desses detalhes que a acusação mirou. Eles acreditam ter a prova do crime. Na letra do samba-enredo, tem um trecho que fala em 13 dias e 13 noites. Para a oposição, isso não é coincidência nenhuma. Afinal, 13 é o número do PT. Seria uma mensagem subliminar. Ou talvez nem tanto. Só que a história tem uma pequena reviravolta. O próprio PT parece que, sabendo do risco, chegou a distribuir um manual para os militantes pedindo para evitar usar o número 13 ou frases como Lula 2026. Isso pode ser interpretado de duas formas, né? Ou foi uma tentativa de seguir a lei à risca, ou foi um jeito de admitir que eles sabiam que estavam andando ali, na linha tênue do que é permitido. Bom, o desfile acabou, mas a polêmica só começou. E agora? O caso está na justiça e o caminho até uma decisão final tem várias etapas bem definidas. O processo é bem metódico. Primeiro, a acusação junta as provas, vídeos, fotos do desfile, tudo que eles tiverem. Depois, é a vez da defesa de Lula, do PT e da escola de samba apresentarem os seus argumentos. Na sequência, o Ministério Público Eleitoral dá um parecer técnico, uma opinião que costuma ter bastante peso. E aí, por fim, a decisão final fica nas mãos dos ministros do TSE. E com isso, a gente chega ao ponto crucial. O que está realmente em jogo aqui? Se engana quem pensa que a punição é só uma multinha. As consequências podem ser bem mais sérias. No cenário mais leve, a punição é financeira. Uma multa que pode variar entre 5 mil e 25 mil reais. E essa conta pode chegar tanto para quem promoveu o ato, quanto para o candidato que foi beneficiado por ele. Mas o risco de verdade é muito, muito maior. Se o tribunal entender que não foi só propaganda, mas sim um abuso de poder político ou econômico, a consequência não tem nada a ver com dinheiro. A punição é a inelegibilidade. E isso, na prática, poderia impedir o presidente de concorrer à reeleição. No fim das contas, essa história toda se resume a essa pergunta: onde é que termina a celebração cultural e onde começa a campanha política?
A decisão do TSE, nesse caso, não vai só definir o futuro de uma eleição. Ela vai criar um marco, um precedente importante sobre essa fronteira tão delicada e, muitas vezes, invisível entre a cultura e a política no Brasil.